Tinha dias de estar em casa, passar o dia inteiro chorando, rezando, desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso. Eles tinham luxo, fama e salários milionários, mas perderam tudo para o vício em drogas e acabaram no fundo do poço. Veja neste vídeo 10 atores famosos da Globo que são viciados em drogas ou já foram. Rafael Cardoso provavelmente tem um dos casos mais recentes, especialmente devido à sua entrevista com o jornalista Roberto Cabrini, exibida em março de 2025, que trouxe novamente à tona o seu complexo momento atual. Isso porque Rafael vem acumulando polêmicas nos últimos anos. Desde uma conturbada separação com sua ex-esposa, Mariana Bridge, envolvendo supostas agressões, medidas protetivas, o seu impedimento de ver os filhos. Eu entrei na casa dela, que eu não estava conseguindo ver os meus filhos, né? Não tinha medida judicial nenhuma, né? Tava só o caseiro e a empregada lá. E aí tava perto do carro, aí chutei a sinaleira do carro, quebrou só a sinaleira, não quebrei o carro inteiro, não teve nada disso. Além, é claro, de suas relações extraconjugais, o vício em entorpecentes, álcool e sexo. Chegou a dias e eu transei com 5 mulheres diferentes. Você se tratou disso? Tenho me tratado bastante, inclusive. Bem como outros casos de agressão, como o contra um gerente de um estabelecimento no Rio de Janeiro. De repente, o ator parte para cima. Rafael dá um soco em João. O gerente tenta fugir. Tropeça, cai e é chutado várias vezes. Tinha usado droga também e eu fui tirar satisfação com ele. Rafael esteve presente em diversas produções de sucesso da Globo e até protagonizou algumas novelas. Lívia, que bom que está aqui. Desde o primeiro momento, lá na estrada, quando eu olhei nos seus olhos, foi como se eu já te conhecesse de algum lugar. Uma sensação de reencontro, de alegria. Ele vivia seu auge, porém sua relação com as drogas se iniciou ainda na juventude. Na entrevista citada, Rafael contou que, depois do seu período do futebol na adolescência, teve o primeiro contato com os ilícitos, algo que seguiu se arrastando com os anos. Eu comecei com uns 15, uns 16, depois que eu saí do futebol e tal. Aí comecei a beber, aí depois de beber, aí conha. O meu irmão acabou se envolvendo com as coisas e eu achei cocaína em casa, aí começou cocaína com 17. Estima-se que em 2019, seu salário mensal era de R$130 mil. No entanto, hoje, ele se declara como falido. Eu tô quebrado. Ali, gastei todo o meu dinheiro. Em droga, em besteira, em álcool, em erros de investimento. E está enfrentando processos judiciais. Eu sou um homem que quer resgatar a família, viver uma vida tranquila para minha família que eu tenho, minha ex-mulher, minha sogra, toda a família do lado de lá. Também segue em tratamento e alega estar limpo há algum tempo. Há mais de 2 décadas, quando tinha 18 anos, o ator Rubens Sabino se viu em um dos filmes mais icônicos do cinema nacional, quando viveu o personagem Neguinho em Cidade de Deus. Entra aí. E aí, como é que tá o seu amiguinho aí embaixo? Moleque. Também. Vem comprar um baseado ou fumar um? Vou comprar um. Chega aí, mano. Não, quem é? Quem é, mano? Mas o que parecia ser o começo de uma carreira acabou se resumindo em um único sucesso devido à falta de oportunidades e especialmente ao vício em narcóticos. Quando eu fiz Cidade de Deus eu já fumava bagulho, já bebia, entendeu? Já era vida louca. Em entrevistas, Rubens conta que foi para a rua muito cedo, pois fugiu de casa aos 8 anos. Ele não especificou quando iniciou sua vida de usuário.
O que se sabe é que, na época do filme, ele recebeu R$5.000 pela sua participação e logo depois retornou às ruas. Fiz o clipe do Rapa, Minha Alma. Ganhei 6 prêmios no VMB da MTV. Depois fiz o Palace 2 no Festival de Cannes. Aí depois eu voltei pra rua, depois eu fiz Cidade de Deus de novo, aí depois voltei pra rua de novo. Tanto para mendigar quanto para fazer uso de substâncias. Sou ator, sou músico. E atualmente eu vivo na rua. Anos mais tarde, ele foi encontrado na Cracolândia, em São Paulo. Vim pra cá por causa do crack mesmo. Aí tô aqui na Cracolândia um tempo. Quanto tempo? Pô, tô mais de uns 4 anos já. E também foi preso algumas vezes. Em 2012, fez parte do documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Na ocasião, o diretor Cavi Borges pagou R$2.000 pela sua participação. Já em entrevista, agora de 2022, Rubens contou que havia conseguido superar o vício em entorpecentes, que não tem mais esperanças em voltar a atuar, mas que vontade não lhe falta. Outro caso bastante conhecido há muito tempo é o de Fábio Assunção. O ator veterano soma polêmicas ao longo das décadas devido aos seus problemas com substâncias ilícitas e o álcool. Eu me tornei dependente químico. Foi uma coisa que é muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. É muito duro você dizer que não vai fazer mais uma coisa e você fazer. Não há dúvidas de que Fábio é um excelente ator e que já interpretou papéis icônicos, mas o seu vício por pouco não o destruiu por completo. Isso porque em novelas como O Negócio da China, de 2008, Fábio teve de abandonar o projeto para se tratar. E suas internações não foram poucas. Algumas, inclusive, foram fora do Brasil. Além disso, o ator já foi detido pela polícia em algumas ocasiões por desacato à autoridade, por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Olha só, minha mão de vida, chamou você de mim na mão. Se você jogar essa imagem na rede, olha, vai ficar pra você. Vai ficar pra você. Sabe o que esse cara falou pra mim? Se a pessoa pública for te f***, pois sempre estava sob o efeito destas substâncias, fosse o álcool ou os ilícitos. chama o sargento! Chama o sargento! Quero olhar no olho dele. Desacato é ele que fez agora. Pede autógrafo pra ele, libera. Eu gemor! Eu não sou criminoso! Fábio já comentou diversas vezes o assunto. Queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu não endosso essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. E em 2023, no programa Gente Como a Gente, apresentado por Fátima Bernardes, ele falou abertamente, junto do também ator Felipe Camargo, sobre suas experiências e dificuldades ao enfrentar esse grande desafio, especialmente sobre sua aceitação e a desaprovação alheia em relação à dependência química. Eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, sabe? Sempre foi muito mais dolorido falar sobre isso e ser julgado do que até ter vivido o processo que eu vivi. A maneira como a sociedade olha para isso, de uma forma extremamente moralista. Vale lembrar que o ator teve diversas recaídas, mas alega estar limpo há mais de 5 anos. Quem já viu a consagrada atriz Vera Fischer interpretando papéis de sucesso na televisão brasileira? Helena, você se machucou? Não, tá tudo bem, Pascoal. Deixa eu ver se tá bem. Não foi nada, eu já disse. Como é que a gente vai resolver isso, hein? Eu tenho seguro. Eu também tenho. Deixa eu ver a sua testa. Não tira a mão daí. Vamos embora antes que apareça um guarda. Não imagina que ela enfrentou sérios problemas com os entorpecentes. Isso pode ser difícil de acreditar, mas começou quando ela teve um conturbado relacionamento com o ator Felipe Camargo. Vera não só terminou um casamento de 15 anos após se apaixonar pelo então jovem ator 9 anos mais novo. Aí eu entrei num turbilhão de uma vida com um homem 9 anos mais jovem do que eu. Aí a minha vida mudou. Aí eu passei a ter os amigos
do Felipe, que eram mais jovens. Como também, para se enturmar com os amigos jovens do companheiro, decidiu experimentar os entorpecentes com seu novo amor. E era a época das drogas. Então, assim, eu falei assim, bom, para eu me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu tenho que fazer o que eles fazem. Não tudo, obviamente. Mas eu tenho que experimentar esse tipo de coisa. As coisas não deram muito certo, pois há relatos de violência física entre o casal, onde um saiu com o braço quebrado e outro com o olho roxo, entre outros resultados alarmantes. Os ciúmes excessivos da atriz é um caso à parte, pois há, inclusive, uma acusação de que ela teria atacado uma das babás do filho do casal com uma tesoura. Essas confusões marcaram os anos 90 e deram muito o que falar. E, obviamente, o Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. Porque ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Vera Fischer e Felipe Camargo ficaram juntos até 1995 e, para ela, vieram longos anos de luta e tratamentos para, enfim, se livrar do vício. A atriz Vera Fischer volta a se internar numa clínica para dependentes químicos no Rio de Janeiro. Ela decidiu recomeçar o tratamento depois que foi proibida pela justiça de receber as visitas do filho. Na época, a atriz foi até demitida de uma novela, mas deu a volta por cima, pois se estima que seus ganhos atuais variem entre 50 e 200 mil reais entre publicidade e eventos. Outro caso do qual poucos estão cientes é o de Selton Mello. O consagrado ator do cinema nacional passou por maus bocados no início dos anos 2000 em relação à sua aparência e sobre emagrecer para um determinado papel nas telonas. Sendo assim, ele acabou iniciando um vício em medicamentos que prometiam levá-lo a alcançar o corpo desejado. Eu tomei remédio para emagrecer. A tendência é sempre engordar. Comecei a tomar remédio para fazer uns filmes e depois eu ficava sempre tomando remédio. E esses remédios são perigosíssimos. Até um bom depoimento esse, assim, que isso é uma coisa que não se deve fazer. Porque pira a cabeça, entendeu? Te deixa mal. Mas foram anos nessa dependência. E o próprio ator admitiu mais tarde que já nem sentia mais o efeito do medicamento. Assim, ele só buscou ajuda em 2009. Agora, com outra cabeça e tal, eu perdi peso com nutrição, aprendendo a comer, coisa que eu não fazia. Então, assim, esse negócio de remédio foi uma roubada mesmo. O ator também já relatou que quando esteve em O Alto da Compadecida, lançado no ano 2000, por vezes esteve sob o efeito de anfetamina, substância que o deixava dopado. Naquela época, eu estava tomando moderadores de apetite, então aquilo ali não era o meu normal. Aquilo lá eu estava dopado. E, aliás, eu não recomendo, porque aquilo me fez muito mal. Mas isso não foi tudo, pois em participação no programa Altas Horas, em 2024, ele admitiu ter tido depressão após o vício. Eu estava tomando coisas de médicos da moda, e eu fiquei anos viciado nisso, me fez mal demais, fez muito mal para minha cabeça. Isso me levou, inclusive, a um estado de depressão. Foi a primeira vez que eu me deparei com isso, e isso vem dos remédios moderadores de apetite. Outra dura consequência causada por sua condição, que certamente não afetou tanto o seu financeiro, pois seu patrimônio é de 20 milhões de reais, mas sim sua vida pessoal. Hoje, Selton diz que sua autoestima não é lá grande coisa, mas alega não fazer mais o uso de medicamentos e teve até que engordar cerca de 20 quilos para seus últimos personagens, sendo Rubens em Ainda Estou Aqui, o último destaque. Quem também viveu momentos desesperadores foi Marcelo Antony. O prestigiado ator e galã de diversas novelas globais chegou até mesmo a ser preso por um curto período em 2004. O fato aconteceu depois que Marcelo foi pego em flagrante pela polícia de Porto Alegre comprando cerca de 97 gramas do narcótico clone, uma mistura de maconha e outras substâncias químicas. Na época, o ator passou a ser comentado mais nas páginas policiais do que nas de celebridades.
Em entrevista ao jornal Extra, em 2009, Marcelo admitiu ter chegado ao fundo do poço com a situação que viveu naquele ano, pois viu seu nome associado ao tráfico de entorpecentes e no Jornal Nacional durante dias. Foi um verdadeiro baque, mas no fim das contas, foi bom para aprender algo. Ele não revela se seu vício era antigo e se durou por muito tempo. O que se sabe é que ele foi usuário e o fato ficou conhecido depois do acontecimento de 2004. Depois disso, seu nome não foi mais associado a este tema e o ator focou no trabalho. Hoje, mora fora do país e está longe da TV. Já citado aqui outras vezes, Felipe Camargo foi outro a enfrentar a dura batalha contra o vício. Isso porque sua dependência durou entre os anos 80 e 90, na época em que foi casado com Vera Fischer, e juntos tiveram o Gabriel. Felipe já contou diversas vezes a sua experiência e sabemos algumas das polêmicas em que se envolveu com a atriz em meio a diversas brigas e agressões que eram bastante veiculadas nos jornais e revistas, estampando as confusões violentas até em locais públicos, com direito a Felipe tendo que ser socorrido em um hospital devido aos abusos da época. O ator também já contou que ter seu primeiro filho foi o primeiro empurrão para largar o vício e que, no dia do seu aniversário, em 1997, ele parou de vez. Eu parei no dia 1º de agosto, que é o dia do meu aniversário, e eu tinha vindo uma recaída, e aí eu estava muito mal em casa, né? Enfim, tinha virado. E aí eu falei, cara, eu vou me dar esse presente. Desde então, são quase 30 anos sóbrio, sem beber e sem fazer o uso de narcóticos. Eu acho que você tem que buscar uma motivação extra, que às vezes ela não tá com você só, sabe? Você tá se gostando tão pouco, você precisa de dar pra alguém, dar pra alguma coisa. A sua dependência pode não ter custado sua fortuna, uma vez que ele engatou vários outros trabalhos depois, mas lhe custou o casamento e provocou uma disputa de guarda, devido a outros episódios lamentáveis vividos em decorrência do vício. Sérgio Rondjakov ficou conhecido pelo seu papel em Malhação como Cabeção, um dos personagens mais marcantes da série. E aí, Cabeção, vamos ligar pras gatinhas? Vamos, claro! Ó, eu vou dizer que tô na fazenda do meu tio e que amanhã eu vou voltar no meu helicóptero particular. Tá bom assim? É meio exagerado, não é não, cara? Mas, apesar do sucesso, o ator perdeu anos de sua vida e mesmo sua relevância enquanto artista devido ao seu vício em entorpecentes. Esse é um problema que se iniciou cedo em sua vida. Sérgio já explicou que, devido ao seu TDAH severo, começou a fazer o uso de maconha para relaxar. Eu experimentei porque assim, eu sempre tive déficit de atenção na infância, né, cara? Só que minha mãe não quis me dar Ritalina quando eu era criança. E aí, quando eu experimentei lá para meus 14, 15 anos, aquilo ali foi paixão à primeira vista, né? Assim, aos 15 anos, já estava fazendo uso de entorpecentes mais viciantes, o que pesou sobre suas relações acadêmicas e profissionais. Na época que o sucesso subiu um pouco minha cabeça, foi a cocaína mesmo, cocaína. Eu não sabia zoar, eu era aquele malandro que todo mundo bagunçava, mas eu não sabia a hora de parar e eu sempre era levado para coordenação, sempre era suspenso no colégio. Foram anos de luta contra o vício, com diversas internações. Enfrento o problema da dependência química há alguns anos, né? Já tive inúmeras internações e tal. Recentemente eu tornei pública a minha recaída por conta de uma clínica que eu tava que acabou fechando. Isso sem mencionar que nesse meio tempo, o ator já não era mais o mesmo e acabou sendo esquecido pelo público. Afinal, porque as oportunidades de trabalho após deixar Malhação, onde ganhava mais de 3 salários mínimos em 2005, foram poucas. O ator perdeu dinheiro, negócios e papéis na TV.
Mas um dos casos mais emblemáticos foi uma de suas lives no Instagram em 2022, onde estava visivelmente alterado e pedia dinheiro ao pai para gastar com entorpecentes, chegando mesmo a ameaçá-lo. Na live que eu fiz polêmica, eu falei palavras grosseiras, né, em tom de ameaça pro meu pai. Tava com uma barra de ferro, tava ali surtado. Não era nem pra acertar meu pai, né? Era mais pra me proteger dos socorristas que eu já sabia que viriam e eu ia ter que ficar 1 ano longe do meu filho Benjamin. Ninguém sabia ali que eu tinha recaído. Eu que mesmo que explanei na live, né, cara? Hoje, Serginho está limpo há mais de 2 anos, segue em tratamento, é ativo nas redes e busca novas oportunidades. A icônica Débora Duarte tem um passado. E seu caso também pode ser surpreendente, pois com todo o prestígio de atriz famosa, a maioria das pessoas não a associaria ao uso de entorpecentes. Mas seu envolvimento é real e começou nos anos 80, mas manteve Débora refém da terrível condição durante 12 anos. Quando entrevistada, a veterana falou sobre o assunto abertamente e disse que seu uso nunca foi público. Ela esperava chegar em casa ou no hotel para que pudesse usar entorpecentes. O período de vício foi longo e só foi superado após ela se internar em uma clínica de reabilitação para finalmente conseguir ficar sóbria. Mesmo lidando com o vício sozinha, Débora não chegou a perder todos os seus bens, pois, apesar deste lamentável período de sua vida, a vimos em diversas produções bem-sucedidas ao longo de sua carreira, e mesmo após sua recuperação. Hoje, ela tem 75 anos e não aparece tanto assim na mídia, embora tenha feito algumas participações em novelas nos últimos anos. Em 2017, ela relembrou este episódio em sua vida. O ex-ator e diretor Pedro Vasconcelos foi interpretar um dependente químico na minissérie O Portador, de 1991, quando tinha 16 anos, e acabou se tornando na vida real. Tudo isso aconteceu pois, no período de laboratório para a produção, o ator decidiu ver de perto a rotina de pessoas sob estas condições e até vivenciar algo parecido. E achei que deveria entender quais são as sensações que uma pessoa que usa drogas tinha. E aí eu decidi experimentar. Comecei a mergulhar de cabeça durante o período de gravação. Eu fui muito mais além do que eu deveria ter ido. Nem é preciso reforçar que não foi uma ideia interessante, pois Pedro desperdiçou anos de sua vida devido ao uso contínuo dos entorpecentes. Em uma entrevista para o Domingo Espetacular, em 2024, ele relembrou esse fatídico período de sua vida. Elas te põem num processo autodestrutivo. E à medida em que você está nesse processo, pode ter certeza, seu nível de amor por você está muito baixo. O ator contou que seu mundo foi virado de cabeça para baixo e que, além de ter sido escravizado pelo vício, teve que conviver com ele durante alguns anos. Tinha dias de estar em casa, passar o dia inteiro chorando, rezando, desesperado. Pelo amor de Deus, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso. Recai, volta, se sente mal demais porque recaiu. E aí levanta de novo, tenta novamente. Conseguindo superar somente em 1994, quando finalmente conseguiu abandonar a dependência. Pedro relembrou esses momentos emocionado e, felizmente, conseguiu novas oportunidades na TV. Assim, não chegou a ponto de jogar fora tudo que conquistou, nem perder cada centavo com o vício. Há alguns anos, ele escreveu um livro contando essas experiências na tentativa de ajudar outras pessoas. Qual desses famosos mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Separei um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.